Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Conteúdo Certo, Voz que Clama. Eu sou o pastor Robson que vos fala e gostaria de agradecer pela sua presença no nosso canal, por ter aí acessado o nosso vídeo, ter clicado no nosso vídeo, que você possa aí se inscrever, caso não seja um inscrito, deixar o seu comentário e curtir esse vídeo, porque isso faz com que a plataforma entenda que este canal, este vídeo é algo relevante para todos vocês, e aí ela vai começar a recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. Então, participa aí, compartilha, porque hoje eu tenho um vídeo muito interessante para vocês. Vamos lá para a informação que está ali no site da BBC News Brasil, né? E está falando sobre o tempo do relógio do Apocalipse. Então, vamos lá? Quanto tempo para o fim do mundo? Perguntam eles. As ameaças identificadas pelo relógio do juízo final. Então, eles continuam aqui com as matérias, né? E aí eles trazem alguns pontos que eles imaginam que pode se potencializar nesse novo marcador aí do relógio. Vai seguir marcando 90 segundos para meia-noite, o mesmo horário do ano passado. Os cientistas responsáveis pelo projeto listaram motivos pelos quais os ponteiros seguem perto do dia do juízo final. A ameaça de uma nova corrida armamentista nuclear, a guerra na Ucrânia e as preocupações com as mudanças climáticas são os principais fatores, segundo eles. O relógio é ajustado todo ano pelo Boletim de Cientistas Atômicos. A meia-noite representa o limite para o apocalipse. Desde 2007, os cientistas têm considerado o impacto de novos riscos provocados pelo homem, como inteligência artificial e as mudanças climáticas, além da maior ameaça de todas, a guerra nuclear. E aí, eles continuam. No ajuste dos ponteiros de 2024, feito no dia 23, o boletim disse que a China, a Rússia e os Estados Unidos estão investindo enormes quantias de dinheiro para expandir ou modernizar os seus arsenais nucleares, o que soma-se ao perigo sempre presente de uma guerra nuclear por um erro de cálculo. A guerra na Ucrânia também gerou um risco permanente da escalada nuclear, afirmaram os cientistas. O relatório também cita a falta de ação para conter as mudanças climáticas e os riscos associados à utilização indevida de tecnologias biológicas emergentes e de ferramentas de inteligência artificial. Então, eles estão deixando aí um alerta, né, de que não houve nada feito desde então, né, e isso vem desde 1947, e eu gostaria de entrar nessa parte para vocês entenderem um pouco sobre a contagem que eles falam, né. Então, eu andei pensando aqui e comecei a entender um pouco do que eles fazem com essa contagem do relógio do juízo final. Então, essa contagem começou lá em 1947, né? Faltando 7 minutos, segundo eles, para a meia-noite. Então, em 1947, faltavam 7 minutos, em 49, faltava 3 minutos. Em 53, esse tempo ele diminuiu para 2 minutos, né, com a bomba de hidrogênio. E aí tem a linha do tempo, né, que eles estão dizendo que o primeiro teste nuclear soviético em 49 acabou acelerando esse relógio e deixando o tempo menor, faltando 3 minutos. Aí depois ele diminuiu para 2 minutos em 1953. Quando os Estados Unidos testaram a bomba de hidrogênio, e aí ele continua aqui em 91, né? Ele voltou um pouco esse relógio e ele começou a marcar ali 17 minutos para meia-noite.
né, com o fim da Guerra Fria. Então o relógio ele teve aí um atraso. Aí em 1998, a Índia e o Paquistão realizaram testes de armas nucleares. Aí esse relógio ele diminuiu o tempo de novo para 9 minutos. E aí em 2007 ele foi reduzido novamente para 5 minutos quando a Coreia do Norte começou a realizar testes nucleares. E aí em 2015 as mudanças climáticas elas começaram a trazer preocupações nucleares, né? As mudanças climáticas, começaram a trazer algumas preocupações. Junto com elas também vieram as preocupações nucleares, né? Com medo de uma guerra nuclear ou alguma coisa assim, em 2015. Aí esse tempo reduziu para 3 minutos de novo. Aí em 2023, a Ucrânia e a Rússia entraram em guerra com armas, e aí entre elas a Rússia também é uma potência que possui armas nuclear, que diminuiu esse tempo para 90 segundos. E neste ano de 2024, a guerra lá na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, ela permanece e o relógio se manteve em 90 segundos para meia-noite. O que eu gostaria de fazer com vocês aqui, tá? Só para entender um pouco o que aconteceu nessa contagem, foi o que eu acabei entendendo com o que eles fazem. Eu coloquei aqui na tela o relógio, né, a minha calculadora. 1947 para 2024 daria exatos 77 anos. Então, é algo interessante que a gente vai ver aqui, tá? Porque agora a gente vai começar a entrar em uma situação da palavra. Na profecia de Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo de número 9, ele teve as visões sobre os reinos, sobre o carneiro, né, sobre o bode, sobre o chifre maior, o chifre menor, ou seja, tudo o que aconteceria através de governos mundiais. E aí, Daniel começa a orar e a clamar, né? E aí o anjo Gabriel, ele vem diante de Daniel e começa a dizer para ele tudo aquilo, ou seja, começa a esclarecer tudo aquilo que iria acontecer. E aí o anjo diz para ele assim: no princípio das tuas súplicas, no capítulo de número 9, versículo de número 23, diz o anjo a Daniel: no princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. E aí começa. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, príncipe, que haverá 70 semanas. E 62 semanas as ruas e muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 70 semanas e 2 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. O povo e o príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o anjo está dizendo que 70 semanas estavam determinados para o povo, até que no meio dessa semana, né, nas 70 semanas, dentro dessas 70 semanas, haveria ali a ação do anticristo,
né, que ele faria ali a abominação dentro do santuário, né, e seria a última, teoricamente, a última semana, e essa última semana seria a metade de uma semana, que seria metade de paz, 3 anos e meio, e a outra metade seria a época em que o anticristo estaria atuando e fazendo, se manifestando, né? E fazendo todas as atrocidades que ele está dizendo. Lá em Mateus 24, a palavra do Senhor, ela também fala que os discípulos estavam questionando Jesus sobre o que aconteceria, porque Jesus, ele começa a dizer que, olha, vocês estão vendo esse templo aí, eu posso garantir que não ficará pedra sobre pedra. E aí os discípulos perguntam para ele quando, e aí Jesus começa a fazer um relato, né, de tudo que estaria por vir. E ali, no versículo de número 35, Jesus, ele diz: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, unicamente meu Pai. Ali no 34, Jesus, ele também fala algo que acaba trazendo isso ao nosso entendimento, quando ele fala assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, muitas coisas estão acontecendo nessa geração, e talvez essa geração poderia ser a última, porque o que nós estamos vendo são situações de realmente o início, o princípio das dores. Eu não vou falar que estamos vivendo o apocalipse já, mas os princípios das dores, é certeza, é fato que nós estamos vendo tudo isso acontecer. E o relógio do apocalipse, ele faz uma contagem muito estranha, né? Porque começa lá em 1947 para 2024 daria 77 anos. 77 anos é mais ou menos uma média que vive uma geração aí, né? Hoje, os nossos idosos, né? As pessoas idosas aí no Brasil têm uma média superior a 60 anos. Então, a gente tem aí idosos de 50, 60, 70, 50, praticamente as pessoas nem consideram mais idosos, né? Antigamente, com 50 anos, a pessoa já estava aí praticamente se aposentando. E hoje, esse número ele aumentou muito em relação ao tempo de idade, o tempo de vida das pessoas, né? Então, elas acabam vivendo um pouco mais nos dias de hoje. E 77 anos, praticamente seria uma média de idade de uma geração. Então, vamos imaginar e vamos conjecturar aqui, tá bom? Que eles estão falando de uma geração de 1940 para 2020, ali 2020 e 2030. O que eles sabem que nós não sabemos? Como é que eles chegaram nessa contagem e começaram ela somente em 1947? São perguntas que a gente precisa fazer e a gente precisa começar a entender por que eles fizeram esse tipo de contagem, e essa contagem está dando praticamente 80 anos. É algo a se pensar. De 1947 a 2024, quiçá 2030, que seria uma geração que estaria passando. E seria essa uma última geração? É essa pergunta que nós devemos fazer. Como que foi feita a contagem, tá bom? Desse relógio do Apocalipse. E aí, se a gente parar para pensar, indo um pouco mais além do que a gente tá indo, tudo aqui que eu tô fazendo é conjecturar, tá? Tô fazendo uma conjectura aqui do que de repente pode estar passando nessa situação, onde os cientistas estão colocando informações sobre um período de uma geração, tá? Então, vamos ver lá, Matusalém.
E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Então, Matusalém, que foi o homem mais antigo, que mais viveu, na verdade, foi o homem que mais tempo viveu na Terra, viveu por 969 anos. E aí, se a gente diminuir isso aí em 90%, ele teoricamente viveria ali os seus 10% de vida, 96 anos, né? 96 anos e alguns dias aí, entendeu? Então, a média seria de 90 anos. A gente tá numa geração de 47 para cá, de 77, 75, 80 anos. Então, se nós pararmos para pensar nesse relógio do Apocalipse, teoricamente eles estão fazendo um cálculo de uma geração. Tá bom? Então, entende isso e começa a pensar: será que estamos vivendo nos últimos dias? Será que o que nós estamos visualizando agora sobre a Terra seria o início, o princípio das dores? E aí eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se estamos no princípio das dores, é o momento de se entregar a Deus, é o momento de buscar a Deus, é o momento de não desistir, de buscar a presença do Criador, de não parar de orar, não parar de jejuar, não parar de se humilhar, não parar de se entregar. Por quê? Porque estamos próximos da vinda de Cristo. Cristo Jesus, ele está próximo de buscar a sua igreja. E ele quer me levar, ele quer te levar para morar no céu. Mas para isso nós precisamos estar na posição de servos, de adoradores, orando, buscando, clamando, se entregando a Deus, se arrependendo dos pecados, limpando as nossas vestes, deixando elas cada dia mais alvas como a neve. É importante você ouvir isso. É importante você ouvir essas palavras. Eu não vou cansar de dizer para você: se arrependa do teu pecado, saia do caminho da perdição, desvie do mal, afaste-se da prostituição, da lascívia, do pecado. Se volte para Jesus, Ele pode te limpar, Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode sarar as suas feridas, Ele pode fazer tudo para que você venha a ser salvo. Então creia que Jesus, ele está próximo de vir a cada dia que passa. A cada dia que passa. Ontem ele estava próximo, hoje que você acordou, que Deus te deu mais um fôlego de vida, mais um período para você estar vivo ouvindo essa palavra, Jesus, ele está mais próximo ainda. Então, se prepare, ore, busque, se entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, tá bom? Receba essa palavra diante do teu coração, comece a entender que não estamos mais num período de brincadeira, não é tempo de meninice, o tempo agora é de se alimentar da palavra, de buscar a presença do Senhor e se entregar nos caminhos dele. Amém? Que Deus possa dar esse entendimento desta palavra para você, que sua vida seja próspera, que você abençoe, que você seja abençoado e que Deus ele possa transformar não só a sua vida, mas que ele venha transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que ele venha visitar o seu lar, visitar as suas despensas, visitar aí os seus familiares. Que ele venha te dar condições de você permanecer no caminho dele. Permaneça nos caminhos do Senhor, porque ele vai te sustentar. Deus vai te sustentar. Amém?
Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de compartilhar este vídeo, tá bom? Até o próximo. Que Deus te abençoe. Um abraço e tchau. Mas Cristo Jesus